Hello, dear students. Olá, queridos alunos. How are you today? Como vocês estão hoje? I'm so happy to be here with you. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. So, let's start to our English class. Então, vamos começar nossa aula de inglês? So, come on. Então, vamos lá. Today, hoje, falaremos sobre o uso de imagens para entender o que está sendo falado ou ouvido. Aí, prestem bastante atenção aqui, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Em qualquer aprendizagem de língua, ou a sua língua materna, né, que é a língua que você aprendeu desde que você nasceu, ou uma segunda língua, uma língua estrangeira que você vai aprender. Nós precisamos desenvolver 4 skills. Então, nós vamos falar sobre as 4 skills, as 4 habilidades. Reading, que o boy aí está com um book, ele está fazendo o quê? O que a gente faz com o book? A gente lê, certo? Então, a leitura é uma habilidade. Writing, que é escrever, é uma outra habilidade, ler e escrever. A próxima habilidade, o listen, que faz referência ao ouvido aqui, né, a ouvir. Então, a gente tem uma mocinha com fone de ouvido, então listen, ouvir. E a última habilidade é o speaking, que é falar. Então, para dizer que somos fluentes, a gente precisa ser fluente, ou a gente precisa ter essas 4 habilidades. Reading, writing, listening and speaking, ok? Então, agora nós vamos falar especificamente com listen e com speaking, tá? Que é o ouvir e o falar. A gente só fala bem se você ouve, né? Você precisa ouvir as palavras para você conseguir falar, ok? Então, vamos lá. What is listen? O que é listen? É ouvir tudo, por exemplo, a song, a music, você ouvir alguém falar, né? Você gosta de música, ou você está acompanhando um texto na internet, ou você está acompanhando a letra de uma música na internet, e aí se você acompanhar alguém falando e lendo junto, facilita, porque aí você vai ouvir, vai ler a palavra, ouvindo como ela é em inglês, né? Então, isso é o listen. Atividade de listen, atividade de ouvir, você precisa criar o quê? Estratégias. E uma dessas estratégias, a que nós vamos falar hoje, estratégia para compreensão oral, ou seja, o que falarem com vocês, vocês conseguirem ouvir bem e conseguir também pronunciar, existem várias estratégias. E hoje nós vamos fazer uso de uma estratégia que é cartoon. Já ouviram falar em cartoon? Já? O que seria cartoon? Cartão? Não. O que seria então? Desenhos animados. Do you like cartoon? Vocês gostam de cartoon? De assistir desenhos animados? Então, hoje nós vamos utilizar nomes de desenhos animados aqui, que eu vou deixar para vocês como uma estratégia, vou deixar como dica aqui para vocês acompanharem esses desenhos e conseguirem aprender palavras novas em inglês. Então, quais são os motivos para aprender inglês fazendo uso de desenhos animados? Vocês concordam comigo que os cartoons, os desenhos animados, são pausados, né? São bem pausados. E a linguagem é uma linguagem bem simples, né? Até porque ele é voltado para a criança, voltado para vocês. Então, por ser mais pausado, por ser uma linguagem mais simples, vocês conseguem o quê? Ouvir bem as palavras que são ditas. E também porque os desenhos animados são contextualizados. Então, geralmente, quando está falando uma palavra, aparece a imagem. Então, esse é o motivo para que vocês consigam adquirir, vocês não esquecerem, né, do que foi falado. Então, nós temos aqui, vou passar para vocês, alguns nomes de desenhos que ajudam, porque tem alguns desenhos que a linguagem é um pouquinho mais avançada. Como nós estamos no processo de aprender essa nova língua, eu vou passar aqui para vocês, dar umas dicas para vocês de alguns desenhos que facilitam essa aprendizagem. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, lembrando o seguinte, a aprendizagem com desenho de palavras, né? Quando a gente diz palavras, quer dizer vocabulário. Então, o que você vai adquirir é o vocabulário, palavras novas. Porque não adianta você entender a estrutura do inglês, quando vocês forem aprender verbos, se você não tem um bom vocabulário para você falar. Você comunica muito mais com o vocabulário do que com a estrutura de frase. Porque se você chega em um lugar que você está querendo pedir água, por exemplo, mas você não sabe pedir, né? Usar a estrutura da frase, que você, I want some water, eu quero uma água, né? O que você vai dizer? Se você chegar lá num restaurante e falar assim, water, please,
É muito mais bem-vindo você saber o vocabulário nesse início do que você saber a estrutura, tá? Então, esses desenhos que eu vou colocar aqui para vocês é para vocês adquirirem vocabulário, ok? Então, vamos lá. Primeiro aí, nós temos Dora the Explorer. Vocês conhecem esse desenho? Did you like? Vocês gostam desse desenho? Dora the Explorer é a nossa Dora Aventureira. Esse desenho, ele já passa para nós aqui no Brasil, ele passa ensinando inglês. Aí o episódio é todo em português, ela fala tudo em português e vai ensinando palavras em inglês. Por exemplo, neste episódio, nesse episódio em que ela fala sobre a mochila de backpack, né? Então a mochila fica o tempo inteiro passando, tem uma musiquinha, e aí toda hora ela fala, where is the backpack? Onde está a mochila? E aí vocês vão repetindo. Mas, se você assistir esse desenho todo em inglês, funciona do mesmo jeito. Por quê? Ele é um desenho muito pausado. Então, uma dica para vocês para assistir desenhos. Qual é a dica? A primeira dica é o seguinte, quando você não sabe nada de inglês ainda, teacher Carol, eu ainda não consegui aprender nada, eu estou começando a aprender inglês agora. Então, faça o seguinte, peguem episódios de desenhos que você já conhece, você já assistiu, você já sabe o que vai acontecer, e aí você assiste ele todo em inglês, né? Pode procurar lá no YouTube, você gosta do desenho Dora, e eu já expliquei que Dora aqui, Dora Aventureira, em inglês se chama Dora the Explorer, então você vai colocar lá, Dora the Explorer, e coloca os desenhos primeiro, pequeno, assiste ele em português, depois você passa para ele para o inglês, para você já saber o que vai acontecer, né? Para você não ficar esperando e ficar entediado porque você não está entendendo as palavras. Então, o objetivo é que você assistiu o episódio inteiro e adquire algumas palavras. E como ele está contextualizado, ou seja, tem a imagem, você não esquece, certo? Então, o próximo aqui, nós temos o nosso famoso SpongeBob SquarePants. Conhece? SpongeBob SquarePants, Bob Esponja, calça quadrada. Conhecem? Então, ele também é um desenho excelente para aprendizagem. Ele é um pouco mais acelerado do que a Dora, mas ainda assim você consegue adquirir muito vocabulário com ele. Primeiro, somente com o nome do desenho. Então, no próprio nome aí, vocês aprendem o sponge, que é esponja, né? SpongeBob. A teacher Carol tá falando como o desenho fala, né? SpongeBob SquarePants. E square significa quadrado. E aí, porque aí a gente tem o square, nós temos o circle, rectangle, né? Neste caso aqui, square, o quadrado. E pants é calça. Então, mesmo não conhecendo tudo, se você enxergasse essa imagem na internet ou em um livro de inglês que você estivesse estudando, tivesse só a imagem do Bob Esponja, mas não estivesse escrito Bob Esponja em cima, estivesse escrito como está escrito aí para vocês, SpongeBob SquarePants, você já conseguiria. Aí nunca mais você esqueceria que o esponja é esponja e o square é quadrado por conta do nome do Bob Esponja, certo? Essa é uma estratégia. It's so cute, muito legal. Agora, a próxima imagem que nós temos aí é um desenho que eu não sei se vocês conhecem, but I like, eu gosto muito, que é o desenho Woody Woodpecker, que nada mais é que o pica-pau. E aí nós temos uns episódios muito legais, né, no desenho, que depois vocês podem conferir, assistir, que é quando o pica-pau está sendo procurado ou quando vai procurar alguém por recompensa, né, em troco de dinheiro. E aí sempre aparece uma plaquinha. E nessa plaquinha sempre tem escrita a palavra wanted. E aí sempre me perguntava o que seria, mas é uma expressão assim, que geralmente a gente vê muito essa plaquinha, escrito o que em português? Procura-se ou procurado. Então, por essa plaquinha, mesmo que vocês não soubessem o que significa wanted, você assistindo e vendo essa plaquinha aí escrito wanted com a carinha do pica-pau, você já conseguiria, por tudo que você já tem, já viu de desenhos, você conseguiria entender que ali a palavrinha wanted é procurado, certo? E aí nós temos uma outra palavrinha nessa imagem, que é jail, que está escrito em cima da porta, que significa prisão, né? Ou a cadeia, né? Então, a plaquinha está lá na prisão, procurando pelo pica-pau, certo? Então, adquirimos só com essa imagem aí já a palavrinha wanted. Então, você vai conseguir fazer referência quando você enxergar a palavrinha wanted na escola, ou em alguma música, ou em algum jogo, você vai fazer referência lá ao pica-pau, que tinha lá a carinha dele escrito procurado em inglês, que é wanted, ok?
Então, o próximo cartoon, the next cartoon que nós vamos falar aqui, é o desenho que chama Backyardigans. Backyardigans, que nada mais é que os garotos do jardim, né? Seria assim a tradução dele. Então, por exemplo, nessa imagem, The Backyardigans, nessa imagem está escrito assim, ó, Follow that egg. É o nome do episódio. Follow that egg. Aí, provavelmente, vocês já conhecem a palavra egg. Eu acredito que sim, que vocês conheçam a palavra egg. Mas vamos supor que vocês não conheciam essa palavra. E aí estão os amigos, né? E aí eles estão atrás de quê? De um egg, de um ovo, né? Então, a palavrinha egg faz referência ao ovo. Então, você viu esse ovo aí, o egg. Provavelmente você já sabia, então você conseguiu identificar. Mas se você não sabia, você ficava assim, eu acho que é ovo, mas não tenho certeza. Com a imagem te ajudou a lembrar, certo? Então, esse é um desenho também que é muito bom para adquirir a linguagem, adquirir vocabulário em inglês, tá? Então, coloque, se você gosta desse desenho, eu estou te dando as dicas. Você pega aquele que você mais gosta para você fazer esse, usar como estratégia aqui, tá? Kids, vocês gostaram da aula de hoje? Did you like? I hope so, espero que sim. Eu adorei dar essa aula para vocês. Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. So, bye bye.